Mesmo se você tivesse vendido no meio da pandemia, ainda assim você teria ganho do CDI no período. Salve investidor, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar do Pátria Escritórios Fundo HGRE11. Vamos dar uma passada rápida aqui pelo relatório dele e depois dar uma olhada no histórico de distribuição de dividendos. Esse fundo que está bem interessante, a relação preço sobre valor patrimonial, e eu acredito que já esteja acabando essa oportunidade de fundos de investimento imobiliário, principalmente os melhores fundos, por isso que eu estou trazendo eles aqui nos últimos vídeos. O HGRE11 tem um valor de cota patrimonial de R$ 154 e está sendo negociado a aproximadamente R$ 99. O dividend yield, levando em conta esse valor, é de 10,3% ao ano. O último dividendo pago foi de 85 centavos. Essa é a previsão de dividendo recorrente que será distribuído nos próximos meses. A gestão chama atenção aqui que ele tinha estabelecido um pagamento de 78 centavos desde abril de 2022 e de lá para cá ele conseguiu manter esse pagamento, ainda tendo mais 5 pagamentos nos últimos 6 semestres, pagamentos extras, né, quando o fundo tem um ganho não recorrente da venda de um imóvel, por exemplo. Aqui a gente vê o resultado do fundo nos últimos 12 meses. Ele teve uma receita imobiliária de 124 milhões de reais. Se a gente somar aí rendimentos imobiliários e outras receitas de correção monetária ou financeira de 33 milhões de reais, o fundo no ano passado, né, ao longo de 2024, teve uma receita total de 165 milhões de reais. Tinha esquecido o meu óculos aqui. E um total de despesas de 42 milhões de reais, sendo o principal aí as despesas operacionais de quase 19 milhões de reais. Despesas financeiras foi de somente 7 milhões de reais. O resultado então foi de 124 milhões de reais quase, tendo pago 120 milhões de reais aproximadamente em rendimentos, ou seja, conseguiu juntar aí quase 4 milhões em caixa. Então aqui a gente pode ver o saldo do resultado acumulado e hoje o fundo conta com quase R$ 2,00, R$ 1,99 por cota em reserva acumulada. Então ele está distribuindo 85 centavos por mês e tem aí mais de 2 meses de reserva acumulada no caixa do fundo. Essa reserva acumulada é grande, aí você fala assim, pô, mas ele tem que distribuir 95% do lucro líquido. E por que ele acumulou tanta reserva? Porque ele vem acumulando ao longo do tempo e esse dinheiro pode ser usado para amortizar dívidas, por exemplo. Então esses 5% que sobra aí, se você acumular por vários meses, você consegue fazer uma reserva. É isso que o fundo fez. Uma coisa que eu acho legal chamar atenção aqui, gente, muita gente saindo do fundo agora, a gente vê o número de cotistas, né, que vem caindo, estava 150 mil cotistas, hoje está em 144, então muita gente saindo justamente quando a gente vê aqui uma queda na cotação das ações. Então, por exemplo, aqui, olha, o rendimento do HGRE desde lá do início dele em 2009, esse fundo é antigo, né? A gente vê que em poucos momentos do tempo ele perdeu para o CDI. Eu destaquei aqui esses dois momentos. Um dele foi ali em fevereiro de 2016 e agora, mais recentemente, também perdendo para o CDI durante todo esse período. Agora eu queria chamar a atenção para vocês que normalmente quando isso acontece é um momento de oportunidade que a gente vê aqui, olha, um crescimento muito grande depois dessa queda que ele teve aqui no início de 2016. Repara aqui também que se você tivesse comprado aqui em 2016, mesmo depois da pandemia, né, que teve essa queda aqui, você ainda assim, mesmo se você tivesse vendido no meio da pandemia, ainda assim você teria ganho do CDI no período. Aquilo que eu sempre falo aqui, né, gente, que o mercado de renda variável é diferente de renda fixa. Se você quer mais segurança, se for mais adequado ao seu perfil, você fica no CDI, porque no Brasil o CDI paga muito bem historicamente, mas se você for investir em renda variável, saiba que tem momento para entrar e momento para sair, e hoje, depois dessa queda aqui, eu tenderia a dizer que está mais para o momento de entrar do que de sair, mas vai de acordo com o seu perfil, não é recomendação de investimento. Seguindo aqui a composição do patrimônio líquido do fundo, né, o que os cotistas têm de direito ao comprar
uma cota desse fundo. Do total de 1 bilhão 800 milhões de reais, 1 bilhão e 700 está alocado em imóveis. A gente tem uma pequena parcela aqui também investida em fundos de investimento imobiliário ou crédito recebível imobiliário e 53 milhões de dívidas. Então, se ele vendesse os FIIs e os CRIs que tem na carteira, daria para pagar a dívida, um nível de alavancagem bem tranquilo para esse fundo. A gente já fala sobre o custo da dívida. Os principais ativos desse fundo estão aqui na região de São Paulo, 95% na região de São Paulo, sendo o Shukri Zaidan o fundo aqui, o ativo com maior representatividade, representando 21% do patrimônio líquido e quase 22% da receita contratada. O Paulista Star também é um ativo muito importante aqui, que apesar de representar só 16% do patrimônio líquido, ele representa 28% da receita do fundo. Se a gente olhar aqui o histórico da vacância, né, principalmente a vacância financeira, a gente está perto de um mínimo aí dos últimos anos. A maioria dos contratos vence só em 2029, né, depois de 2029, e 43% dos contratos vencem em 2027. Em 2025 vão ser revistos 57% dos contratos. Uma coisa importante falar aqui, apesar do fundo ter muitos imóveis, ele está bem concentrado em apenas 2 inquilinos, tá? Sendo 27% da receita com a TOTVS e 25% do inquilino vivo. Agora, falando da dívida aqui especificamente, o saldo devedor no total dos CRIs hoje o nível de endividamento está em 2,9% do patrimônio líquido. Em 2026, de acordo com o cronograma de amortização, já vai cair para 2,3% e até 2028, se não tiver nenhuma contração de novas dívidas, esse fundo vai praticamente zerar o saldo devedor. Aqui os gestores mostram um cronograma das amortizações dessa dívida e eles traçam uma linha aqui de 5% do total do lucro, que é quase suficiente para pagar toda a amortização em 2025. Então pode ser que seja necessário vender alguns ativos, não deve ser problema, né? Vender alguns ativos para amortizar essa dívida caso seja necessário. O custo da dívida é de CDI mais 1,22%. Essa dívida começou lá em dezembro de 2016, um prazo de 12 anos. Aqui o gestor destaca alguns principais eventos, tá, de vendas de imóveis. Então, primeiro aqui ele fala da reavaliação de imóveis, tendo um aumento de 0,88% do valor contábil dos imóveis, representando um aumento do patrimônio líquido do fundo da ordem de 0,84%. É pouco abaixo da inflação, mas enfim, pelo menos não foi uma queda e a gente ainda tem um desconto muito grande do preço sobre o valor patrimonial, já vamos falar disso. A última venda de imóvel foi no dia 2/12, o conjunto comercial 61 do edifício Brasil Interparte, e o valor foi de R$ 1.949.000. Em novembro do ano passado também a gente teve aqui uma venda do imóvel Antônio Chagas, um valor equivalente a 42 milhões pagos à vista. Aqui em março de 2024 também teve uma venda aqui no imóvel no edifício Faria Lima. Então você vê que esse fundo ele consegue vender vários ativos ao longo do ano. Então por isso que eu falei que não deve ser um problema amortizar a dívida do fundo. Sobre a qualidade dos imóveis, eu chamei atenção aqui para os principais percentuais aqui do PL, né, do fundo. Todos eles são A ou AAA. E aí a gente tem alguns ativos que são de classificação C ou B, mas aí eles representam um percentual bem menor do patrimônio do fundo, tá? Menos de 3% cada um deles. Quando a gente olha aqui, qual teria sido o seu desempenho se tivesse investido nesse fundo desde o início dele lá em 6 de maio de 2008, se você tivesse colocado R$10.000, hoje você estaria com R$39.103, caso você tivesse reinvestido esses rendimentos. Agora, de novo, essa rentabilidade ela varia muito ao longo do tempo, tendo algumas puxadas muito altas seguidos de quedas no retorno dos fundos, tá? Então a gente tem que olhar aqui se você não está comprando no momento que acabou de subir demais, por exemplo, aqui saindo de 2016, fevereiro de 2016, se você tivesse investido lá R$19.000,
pouco tempo depois, aqui em novembro de 2019, por exemplo, você já estaria com R$45 mil. Então, dependendo do momento que você investe, você pode ter um retorno muito alto, tá? Então, eu particularmente não fico investido para sempre numa classe de ativos, mas em alguns momentos, como eu acredito ser o caso agora, tá? Que a gente está vindo aqui de uma queda, tá? Mesmo se a gente levar em conta o reinvestimento dos dividendos, a gente teve uma queda recente muito grande e eu acredito que investir nesses momentos, quando está todo mundo saindo, costuma ser as melhores oportunidades para entrar em renda variável, tá? Não é recomendação de investimento, tá, gente? Eu não tenho nenhum compromisso de vir aqui falar para vocês qual é a melhor hora de comprar ou de vender. Vocês têm que fazer essa análise por conta própria, tá? Agora, a gente não poderia deixar de analisar esse fundo aqui sem olhar os dividendos históricos. Aqui eu peguei os últimos 5 anos de dividendos, tá? Esse fundo já lá atrás, antes de 2020, antes da pandemia, pagava mais de 74 centavos, né, por cota. Depois da pandemia caiu muito o rendimento recorrente, tá? Mas que eu quero chamar a atenção aqui, que além dos rendimentos recorrentes, eventualmente quando tem uma venda de imóvel com lucro, ele também paga rendimentos extraordinários semestralmente. Foi o caso aqui, olha, por exemplo, em dezembro de 2021 ele vendeu e teve venda aqui de imóvel com lucro e passou R$ 2,75 numa tacada só. Se você olhar essa linhazinha verde que está aqui, né, uma verde clarinha, ela é o dividend yield. Se você olhar o dividend yield recorrente, ele nunca esteve tão alto, tá? Recorrente é aquele valor que o fundo pretende pagar todos os meses. Então ele está num dividend yield recorrente de 0,87%, levando em conta o valor da cota de R$ 99,00. Claro que você pagar acima disso, você pode ter um dividend yield mais baixo. Só que além do recorrente, você ainda eventualmente pode ter um ganho de capital. Claro que isso não é garantia, tá? Se o mercado imobiliário ficar em baixa, o fundo pode ficar vendendo imóveis com prejuízo e aí não teria essa distribuição semestral. Agora vamos comparar rapidamente aqui o HGRE contra o PVBI11, que é também um dos maiores fundos de imóveis, né? Então, no patrimônio líquido, o PVBI tem um patrimônio maior, ele é um fundo que é mais diversificado, tá? Que é o HGRE. Preço-valor patrimonial está de 0,64 para o HGRE contra 0,69 do PVBI, está mais barato o HGRE. A liquidez é maior para o PVBI, então se você é um grande investidor, talvez seja mais interessante o PVBI. E o número de cotistas também é maior para o PVBI. Já no yield, o HGRE tem ganho, tá? Então 10,28%, os 85 centavos anualizados dariam 10,28% de dividend yield caso você compre a cota a R$ 99,00. E nos últimos 12 meses, o dividend yield do HGRE11 também foi maior, 10,15% contra 7,3% do PVBI, isso segundo os dados aqui do Fundos Explorer. Agora me diga aqui se você tem algum fundo de laje corporativa, se você tem interesse ou acha que laje corporativa é muito arriscado, não deixa de comentar aqui e peça o ativo que você quer que a gente analise aqui nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um abraço, tudo de bom e bons investimentos.